Há 14 anos, morando na Inglaterra, Roberto Silva está de passagem no Brasil. E aqui no Recife fez o lançamento de seu primeiro livro, Os Novos Jardins do Brasil, o legado de Burle Marx. Roberto, lançamento agora no Brasil, ele já foi lançado na Inglaterra no ano passado. Na verdade, quando começou a criação, como surgiu a ideia dos Novos Jardins do Brasil? Bem, a ideia surgiu por conta de que eu achei que a maioria das publicações que eu via lá, quando eu ia em livrarias, em bibliotecas, a publicação em relação ao Brasil só se referia a Burle Marx. Então você pode encontrar 5, 6 livros falando do trabalho de Burle Marx. E o trabalho de Burle Marx não representa o trabalho dos paisagistas do Brasil. Na verdade, ele foi um gênio que monopolizou o Brasil inteiro, criou os jardins no Brasil de ponta a ponta, e pouco foi se deixado a outros paisagistas que têm, talvez não tão grande importância como ele teve, mas são paisagistas que são talentosos e que deveriam ter um espaço, deveriam ser conhecidos lá fora. Então eu resolvi fazer essa pesquisa. Então eu vinha, comprava livro, eu olhava revistas, também interessado, porque eu sou interessado naturalmente sobre isso, e eu comecei a notar que havia talentos, que havia projetos que se poderia publicar a nível internacional, que teria um certo atrativo para isso. Então eu fiz isso. Então vamos dizer assim, durante 2 anos eu vim, toda vez que eu vinha passar férias aqui, então eu comprava minhas revistinhas, e eu começava a selecionar os projetos para que daí surgisse a ideia do livro. Não é? Então aí quando eu tinha, vamos dizer assim, quando eu tive uns 20 projetos, eu não tenho um livro, mas eu tenho o suficiente para propor a ideia a uma editora. Então foi aí que eu peguei todas essas fotografias que eu tinha e comecei a mandar para as principais editoras na Inglaterra. Então 2 delas ficaram interessadas, mas uma queria que eu escrevesse os Jardins da América do Sul, porque achava que era mais abrangente, e outra queria que eu escrevesse sobre os Jardins do Brasil. E na verdade eu optei por Jardins do Brasil porque eu não queria fazer um projeto tão ambicioso de falar sobre a América do Sul, enquanto que eu acho que tem no Brasil muitos projetos que dá um livro. Eu já tinha 20 já certo. Então eu optei pelos Jardins do Brasil e de mostrar para o mundo que nós não só tem Burle Marx. Burle Marx é realmente um gênio, mas que não se deve parar aí. O que é que vem após? Então foi aí que surgiu a ideia do legado de Burle Marx, o que vem após dele. Entende? Então aí começou a surgir a ideia e o editor adorou. E foi aí que surgiu a ideia do livro. E quem nós vamos encontrar aí no livro, depois de Burle Marx? Bem, nós vamos encontrar jardins. Depois de Burle Marx, nós vamos encontrar jardins de pessoas que foram influenciadas por ele, quer dizer, pessoas que de uma certa maneira teve traços parecidos com ele, como o trabalho da Sônia Infante, como o trabalho da Isabel Duprat e Luciano Fiaschi, que também tem um traçado parecido com ele. Mas também vamos encontrar pessoas paisagistas que desenvolveram linguagem própria, que hoje em dia, na idade da informação, como vivemos, as pessoas absorvem tudo, absorvem o jardim japonês, absorvem o jardim inglês. Então, no Brasil temos toda uma tradição rica que a gente absorve e traduz na nossa linguagem, usando a nossa vegetação. Então nós podemos encontrar jardins de instalação, como eu tenho falado antes. Temos o jardim japonês, que é muito... O Brasil e o Japão tem essa conexão em tradição, em cultura. Então a gente encontra jardins como o Alex Hanaisak, ele faz muitos jardins usando muitas linhas geométricas e aquela coisa bem restrita e minimalista feita os japoneses. Então você pode encontrar no livro uma riqueza, não só de pessoas que foram influenciadas direto de Burle Marx, mas também foram influenciadas por outras tradições, que a gente usa aqui uma linguagem única, que é a nossa. É a gente querer valorizar-se como terra, valorizar-se como cultura, absorvendo as coisas lá de fora e interpretando da nossa maneira. Então o livro é muito sobre isso também. Roberto, nossa entrevista está ocorrendo num local que é citado no seu livro. Não é à toa que nós escolhemos esse lugar aqui para a conversa, para o bate-papo. Que elementos aqui a gente poderia destacar? Como é que a gente poderia descrever para quem está em casa esse universo que nós temos aqui?
Olha, esse é um O que é que jardim... te chamou a atenção O aqui, que me chamou acabou aqui, esse é um resultando projeto ali? muito especial do Luiz Vieira. E o que me destacou, o que me chamou a atenção nele é o uso da água. É o uso da água, como ele usou a água que desce e circula. Então, tem movimento, tem som, você vê que é um local dinâmico. E, ao mesmo tempo, é escultural. Então, você pode olhar as paredes feitas tem o Brenan, né, que fez esses materiais são do Brenan, com a mistura por exemplo, do natural com o humano. Por exemplo, essas formas dessas pedras que são naturais, com formas mais humanas. Quer dizer, você olha essa parede, e essa parede é uma escultura. E é uma coisa bem brasileira. É uma coisa que você não encontra em nenhum lugar do mundo. Essa mistura de texturas também, você pode usar um mosaico. E, em cima disso tudo, as plantas. Entende? Então as plantas são super bonitas, as plantas são folhas largas, entende? Então é como se fosse um jardim vertical. As pessoas estão mais acostumadas com o jardim, é um jardim vertical. Então o que me chamou mais a atenção foi a verticalidade do projeto, a água e a tridimensionalidade do espaço. É uma do que me chamou mais a atenção. E você, tem ideia de como são os jardins na América do Sul? Esse é o assunto do nosso próximo bloco. E você vai ver também um castelo real. Isso daqui a pouco. A gente volta no instante. Chile, Argentina, Paraguai. Como serão os jardins nesses países? Esse é o assunto do próximo livro do Roberto Silva, que já está em produção. Roberto, as pesquisas já começaram? Já começaram. Quando eu fiz a proposta de lançar o livro, de escrever o livro Jardins do Brasil, eu recebi uma outra proposta de fazer o livro Jardins da América do Sul, de uma outra editora. É um projeto que, por exemplo, eu pretendo incluir 50% novamente das riquezas dos nossos jardins, da nossa natureza, como também pretendo incluir países que têm relevância no mundo paisagístico, como o Chile, a Argentina, a Colômbia, a Venezuela. São países que têm uma riqueza que as pessoas, novamente, não têm a menor ideia de que existe. Entende? Então, na verdade, são projetos de abrir para o mundo a riqueza da América Latina. Esse foi a riqueza do nosso Brasil e é um assunto muito em voga agora lá fora, porque existem publicações todo dia, todo ano, só falando de jardins da Europa, jardins dos Estados Unidos, jardins do Japão. Agora é a nossa vez. Então essa é a minha missão, é mostrar para o mundo os nossos jardins, os jardins da América do Sul e os jardins do Brasil. Jardins da América do Sul, jardins do Brasil, jardins reais. Que história é essa? Conta pra gente no Castelo de Dio. Bem, esse Castelo de Dio foi um convite que eu recebi da English Heritage, que eles é uma entidade que cuida de jardins da propriedade real. Eles cuidam entidades de jardins, eles têm um grande trabalho de conservação também. Então eles criaram existe uma polêmica de que eles só faziam conservar jardim e que a Inglaterra é aquele país antigo, um museu que não promove jardins modernos e tal. Então eles viram em mim, por exemplo, um paisagista que vem completamente de uma tradição completamente diferente da deles, e tem ainda um país que foi influenciado por Burle Marx, vamos dizer, que tem uma tradição de modernismo muito grande. Então eles me convidaram para fazer esse projeto, mas era uma competição. Então esse jardim no Castelo de Dio na verdade é um castelo, mas no momento é uma aeronáutica, mas pertence à propriedade real. E eles estão querendo, com a área externa dos jardins, nas externas, fazer fazer algo moderno. Onde fica localizado o castelo? Ele fica na costa, fica próximo ao mar e próximo de Londres. Mas não é, por exemplo, também não é uma área conhecida, é por isso que eles estão querendo fazer jardins, porque lá
as pessoas fazem jardins e quando se faz os jardins, as pessoas vão visitar e pagam para visitar. Então, na verdade, a ideia é fazer uma competição, fazer uma divulgação desses jardins para abrir para o público. Então, eu fiquei selecionado entre 5 paisagistas de uma competição de não sei quantas, uma competição internacional, que para mim já foi um currículo, já é uma vitória. Só que por conta dessa questão que eu tinha te falado, do lado de conservação e o lado de criar novos jardins, de criar jardins novos para a Inglaterra, eles pararam com a verba por conta de uma polêmica, porque eles já têm um lado político aí, que eles queriam que a verba fosse dada para o lado de conservação, ao invés de criar mais jardins. Então, nós estamos nesse impasse, os 5, eu e mais 4, estamos no impasse de quando esse jardim vai acontecer, mas eu acredito que vai acontecer, espero que seja uma vitória. Agora, para encerrar nossa entrevista, Roberto, eu gostaria que você pudesse deixar, já que hoje é um domingo, uma sugestão para quem está em casa. Que espaços seriam interessantes de visitação aqui no Recife ou na área da região metropolitana, que vale a pena a visita? Bem, eu citaria o Parque da Jaqueira, que eu acho que todos conhecem, é uma área bonita, uma área verde dentro da nossa cidade. Eu citaria a Praça de Casa Forte, que é uma praça que é um projeto de Burle Marx, que você pode ver, sabe, um projeto dele antigo, que ele começou a criar as raízes, quando ele ainda tem influência da Europa, quando veio para cá. Então é muito interessante visitar esses locais, como também um projeto dele no Brenan, na oficina Brenan, que foi um projeto de Burle Marx, que tem áreas verdes, mas que infelizmente eles não colocaram, não fizeram as plantas originais do projeto. Mas assim, o desenho é dele e nada mais do que também você visitar a área natural, entende? Porque existe tudo o lado feito pelo homem, mas nada melhor do que você ir, sabe, para a Mata Atlântica, para a floresta, você tem contato com o verde de uma forma selvagem, de uma forma natural. Isso é bom para o seu espírito, você tá em contato com esse lado também selvagem da natureza, sabe, cachoeira, água, e aqui é rico, né? Roberto, obrigado pela entrevista. O prazer foi meu. Obrigado a você. E o Globo Comunidade de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo.